Salmo de número 128. Vamos continuar as nossas considerações sobre a palavra do salmista, sobre o homem bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor e tem uma esposa no interior da sua casa. Eu não sei o que as irmãs entenderam na semana passada, mas espero que tenham entendido. Ele é bem-aventurado porque, como dissemos, ele teme ao Senhor, ele trabalha para suprir a necessidade da sua casa, ele tem a sua esposa, a qual está como dona do lar, como videira frutífera, não apenas na questão de gerar filhos, mas na questão espiritual. Temos falado que todo o propósito da família não é especificamente ou de forma limitada tão somente para o viver bem da família, mas o propósito da família é ver a paz de Israel, a prosperidade de Jerusalém. Claro que nós não estamos aqui tão somente pensando em Israel como nação, ou Jerusalém, a cidade, capital de Israel. Claro que não. Trazendo para os nossos dias o que representa Israel, o que representa Jerusalém, a habitação de Deus, é a própria igreja. Se a família, nós como famílias, não estamos sendo um motivo, ou uma forma, ou um veículo de promoção do crescimento da igreja, se nós não estamos conseguindo fazer com que a igreja do Senhor prospere efetivamente, como família não estamos trabalhando objetivamente para a glória da igreja de Cristo aqui na terra, alguma coisa não está funcionando. E eu temo, irmãos, que, como nós falamos já, guardadas as questões contextuais, questões temporais, culturais, é necessário que nós pensemos, sim, o que a palavra de Deus tem para nós. Esses dias, estávamos, irmãos, me perdoem, né? Muitas vezes que eu uso os exemplos da escola, mas nós tivemos uma parada pedagógica e foi um psicólogo falar ali. E foi interessante, que uma das coisas que ele falou, trazendo o exemplo, eu não sei se eu falei na semana passada, eu creio que não, mas trazendo o exemplo que aconteceu em Camboriú, de um pai que disse para o seu filho de 13 anos, olha, você não vai usar o celular, porque acho que ele tinha ido mal numa prova, ou não estava indo bem na escola, coisa do tipo, ou tinha feito alguma coisa errada, mas enfim, a disciplina foi tirar o celular. E o pai falou, você não vai usar o celular. E pegou o celular e escondeu o celular. O pai saiu, o pai militar, saiu para trabalhar. Ou saiu para, não sei, enfim, saiu. E o filho fez o quê? Foi procurar o celular. E ao procurar o celular, ele encontrou o celular e a arma do pai. E chamou o colega também de 13 anos, vizinho, para mostrar a arma do pai. Não sei se os irmãos viram isso. Eu não sei se eu falei isso aqui, domingo passado, não. Mas brincando com a arma, mostrando, a arma disparou e o menino matou o colega de 13 anos. Isso aconteceu em Camboriú, foi acho que mês passado aí. Eu não vi, mas alguns irmãos viram, a Cátia tinha visto também. E o psicólogo falou, perguntando ali de quem é a culpa. Do sistema, da criança, do pai. Em suma, a culpa é do pai. Mas o psicólogo perguntou por que do pai. E então, houveram também algumas considerações, e o psicólogo, eu concordei com tudo ali o que ele falou. Ele disse a culpa é do pai, porque no momento em que o pai tem que esconder o celular do filho, é porque alguma coisa está errada. Se um pai não consegue dizer assim, olha, aqui está o celular e você não vai usar mais. E se você usar o celular, aí nós vamos ter outra conversa. O filho tem que respeitar.
E ele disse uma palavra muito interessante, porque o pai não tem que ser amigo do filho. Eu concordei em número, gênero e grau. Pais, nós não fomos chamados para sermos amigos dos nossos filhos, ainda que possamos ser. Não estou dizendo que temos que ser inimigos, não estou dizendo que o nosso relacionamento deve ser de animosidade, mas o princípio não é de amizade. Você é pai e ele é seu filho. E estas duas posições precisam ficar bem definidas dentro da casa. Mas sabe qual a minha maior preocupação em tudo isso? É que depois o psicólogo abriu para alguns professores falar, e tinha lá um sargento, o Pedersen, escola militar, e o sargento disse, não, porque eu sou amigo do meu filho. Ele não tem obrigação de concordar com aquela fala do psicólogo, claro que não. Mas ficou perceptível que ele não estava falando porque ele não tinha concordado com o que o psicólogo falou. Ele simplesmente não ouviu o que o psicólogo falou. Porque se fosse eu, se eu tivesse esta premissa de que eu tenho que ser amigo do meu filho, e no momento em que o psicólogo fala isso, que aquele que está palestrando fala isso, de duas uma, ou eu digo, não, eu concordo com você, ou se eu não concordo, eu vou dizer, eu vou ficar quieto. Ou vou dizer, eu não concordo. Eu acho que o pai tem que ser amigo do filho. Mas não foi nem uma coisa nem outra, entende? Ele não discordou do psicólogo e nem concordou, ele simplesmente não ouviu o que o psicólogo falou. A fala dele foi de alguém que ouviu aquela palavra, mas ele não acolheu para ele mesmo, ele não considerou. Não pode ser isso um dos nossos problemas. Nós ouvimos, mas quando chega para nós efetivamente praticarmos, nós encontramos uma dificuldade tremenda. Eu posso ouvir, eu posso ler, eu posso assistir vídeos, ouvir áudios, ouvir pregações, mas se eu já tenho estabelecido para mim uma verdade intocável, indelével, ninguém vai tocar nisso. Seja esta verdade de origem cultural, seja esta verdade de origem familiar, seja esta verdade de origem religiosa, eu não sei. Mas se esta verdade já está estabelecida para mim, ninguém vai dizer ao contrário. Muito menos o pastor. O pastor não está aqui para dar a sua verdade. O pastor está aqui para dizer o que a palavra tem para dizer, como verdade que ela efetivamente é. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, não é a verdade que está sendo contextualizada hoje, não é a maneira como devemos criar os nossos filhos hoje. A coisa é o que a palavra de Deus diz sobre isso. Quem é suficiente para essas coisas? Quem é suficiente para olhar e perceber que aquela minha criação, a minha cultura, a minha ideia religiosa ou teológica ou doutrinária sobre criação de filho está equivocada? Eu preciso mudar isso. E não ser mais simplesmente no meio de uma multidão, de uma plateia que está ouvindo uma mensagem, mas que efetivamente, quando chegar amanhã, vai continuar a mesma coisa. Qual será aqui a glória de Jerusalém? Aonde estará aqui a glória da igreja? Não estará? Não se perceberá? Por quê? Porque nós estamos ouvindo muitas coisas, menos a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Nós tivemos uma palavra aos pais, homens, né? Tivemos também uma palavra às mulheres, às mães.
E hoje uma palavra aos filhos. Mas falar de filhos é falar de pai e mãe. Não tem como. Porque os filhos são um reflexo daquilo que nós somos. Até certo ponto, é claro. Mas os nossos filhos, eles vão ser um reflexo, pelo menos durante um determinado tempo, um reflexo daquilo que nós somos. É claro que vai chegar um momento em que os nossos filhos, eles vão crescer e eles vão tomar as decisões deles. Isso é bem verdade. E não há mais aquela, vamos dizer, culpa, né, do pai de fazer isto ou ter feito aquilo, né? Cabe aqui reflexões sobre isso. Mas até uma determinada idade, é claro que os filhos são um reflexo daquilo que nós somos e daquilo que nós projetamos para eles. Sobre vida, sobre ética, sobre moral, sobre religião, sobre Deus, sobre fé, sobre todas essas coisas. E percebam que aqui, no versículo 3, quando se fala dos filhos, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: teus filhos como rebentos da oliveira. Teus filhos como rebentos da oliveira. A coisa aqui é que a oliveira, uma árvore que dá a azeitona, né, que gera o azeite de oliva, há uma característica muito própria da oliveira, eu estava pesquisando sobre isso, e há uma característica muito própria da oliveira, que quando a oliveira ela chega a uma determinada idade, ela envelhece, ela para de produzir frutos. Mas alguns agricultores, alguns cultivadores, né, eles pegam as sementes da azeitona, e às vezes elas caem ali também, e elas plantam, são plantadas essas sementes ao redor da oliveira maior, mais velha. Claro que representa aqui o pai ou a mãe. E estas sementes, elas passam então a germinar e, eu não sei como, não me pergunte, porque eu estava lendo apenas, não sei como é que funciona, mas estas sementes, elas passam a se alimentar, elas se tornam uma só com a raiz da oliveira mais velha. É como se fosse a mesma planta, elas se alimentam da mesma raiz, como se fosse uma planta só. Todos aqueles frutos, é diferente da bananeira, né? Porque a bananeira, a banana tem que morrer, né, para as outras crescerem, né? Mas a oliveira não. Ela mesmo com idade avançada não dá mais fruto, mas os seus ramos, os seus brotos continuam ali e eles vão dar frutos, se alimentando daquela mesma raiz, aproveitando a mesma raiz. Percebem o que isso quer dizer? Quer dizer que os nossos filhos, eles vão ser aquilo que nós plantamos para eles. Eles vão se alimentar das raízes que nós estabelecemos. Portanto, se nós olharmos em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2, Deuteronômio 6, 2. Vamos ler esse texto. Verso 2, 5, 6, 7 e 9. Capítulo 6, versos 2, 5, 6, 7 e 9. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Percebam que a orientação de Deus aqui não é tão somente para a pessoa que está recebendo a mensagem. E cada um que recebe a mensagem, e cada um que recebe a mensagem é responsável por si. Você vai ouvir isto, você vai guardar no teu coração esses estatutos, para temer ao Senhor, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho. Percebe que Deus está pensando não só naquela geração, mas na geração futura e na outra geração. Está pensando na família, está pensando exatamente nesta procriação, por assim dizer, da palavra do Senhor, nessa germinação da palavra do Senhor por todas as gerações daquela família. Quando Deus traz a sua palavra, não pensa apenas na pessoa em si, mas em toda a família e nas gerações por vir. Versículo 5, então, vai dizer ali:
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Verso 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Nós poderíamos dissecar esse texto aqui, poderíamos trabalhar ele de várias formas, mas a primeira coisa que o Senhor está dizendo é que nós, como pais, temos esta responsabilidade de levar aos nossos filhos a palavra do Senhor. Isto é lindo, isto é maravilhoso, mas na prática, como é que isso funciona, irmãos? Eu vou chegar amanhã na minha casa, como é que eu vou fazer isso? Aí a coisa complica, porque fica muito vago. E aí podemos chegar, que nem aquele filme de terror, a Estranha Carrie, pode ser? Uma menina que era pressionada a ler a Bíblia, uma mãe, ela era uma devota do cristianismo, e ela obrigava a menina a rezar, a ler trechos da Bíblia, e ela se tornou uma pessoa estranha no meio da sociedade, ela se tornou uma pessoa até meio psicopata, até o ponto de, enfim, cometer assassinatos. E isso é um filme, é claro, mas há casos. Os alunos essa semana fizeram um trabalho, apresentaram um trabalho sobre sociologia criminal, e como que a sociologia vê o crime, e muitas vezes a família está envolvida, a família tem participação muitas vezes, quando um jovem ou uma jovem age de forma um pouco fora do padrão, né, desse desnível, desse desequilíbrio emocional que gera a psicopatia. Muitas vezes a família está envolvida, e geralmente há questões religiosas, cristãos, pessoas que vão para a igreja, estabelecem para a sua casa um estilo de vida duro, um estilo de vida ditatorial, onde nada se pode fazer, simplesmente só pode falar da Bíblia. Isso aí gera um estresse terrível, e por isso que muitos jovens muitas vezes saem da igreja exatamente por causa disso. Mas então, pastor, como é que faz? É claro que nós não vamos conseguir explicar tudo isso aqui. Seria interessante mais tempo, seria interessante bons livros, seria interessante boas literaturas, para que nós pudéssemos saber como praticar isso efetivamente. Mas, irmãos, uma coisa é clara. Perceba o que Deus diz aqui. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que Deus está dizendo aqui para os pais é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Nós precisamos amar ao nosso Deus acima de qualquer coisa. O amor ao nosso Deus é algo que precisa estar perceptível na minha vida, nas minhas ações, nas minhas características. O que é amar a Deus? Negar-se a si mesmo. Amar a Deus, acabamos de cantar, faz-me um servo igual a ti. Amar a Deus é ser servo do Senhor. Amar a Deus é perceber as nossas fraquezas, debilidades. Amar a Deus não é eu chegar diante da minha família, dos meus filhos, olha, eu sou seu pai, eu sou poderoso, eu nunca erro, eu nunca falho. E então eu sou sua mãe, você tem que fazer o que eu mando. Isso não é amar a Deus. Porque é claro que nós erramos. É claro que eu erro. É claro que você erra. Amar a Deus é, antes de mais nada, nós compreendemos as nossas fraquezas. Amar a Deus é, antes de mais nada, perceber que eu sou falho e eu não tenho condição nenhuma para criar meus filhos. Amar a Deus é recorrer ao Senhor em todo o tempo e em sua graça para dizer, Senhor, como é que eu faço isso? O Senhor me deu uma caixinha aqui, uma incógnita. Eu não sei como é que, não tem manual esse negócio. Tem uma criança correndo aqui agora, um nariz todo ranhento. Daqui a pouco tem que trocar a fralda, eu não sei fazer esse negócio. Ainda bem que eu casei com uma esposa que sabia fazer.
né? E como é que faz? Para onde eu vou? Eu vou correr para a palavra. O que a palavra me diz? Ame a Deus. Eu vou dobrar os meus joelhos. Eu vou buscar orientação de pessoas mais velhas, de pessoas idosas que já tiveram filhos. Eu não vou achar que eu, na minha tenra idade, no meu primeiro filho, eu sei tudo sobre criação de filhos. Eu não sei. Quando você tiver um filho que ele já tem lá seus 22 anos, que é o meu caso, uma de 22, outra de 18, você vai perceber que você não sabe. Quando nós somos jovens, nós achamos que sabemos. Não, eu sei como criar, eu sei como vai ser, eu sei que eu fazendo assim. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu fiz isso. Eu achava que sabia. E achava que estava tudo certo. Graças a Deus, que Ele nos dá a sua graça mesmo, a sua misericórdia. Mas eu achava que sabia. Não sei. Não sabia. E até hoje não sei. Só que hoje, eu espero que tenha aprendido que criar filhos eu dependo da graça dele. Mas uma coisa eu aprendi também. Amarás ao Senhor teu Deus. O que você quer com o teu filho? Pai, o que é que você quer que o teu filho adquira? Além de fazer a faculdade, esquece a faculdade, não é isso que estamos falando. Além de ter uma boa casa, não é isso. Além de ter um bom casamento, não estou falando disso. Além de gerar netos para você, não é disso que eu estou falando. O que é que você deseja para o seu filho? Pode falar, irmãos. Muito bem. Está meio vago. Mas é por aí. Percebe a dificuldade de nós ouvirmos? O que é que você quer? Qual é a orientação de Deus para nós como pais? Versículo 5. Amar a Deus. O que é que você quer com o seu filho? Que ame a Deus. Você quer que o seu filho ame a Deus, assim como você ama a Deus. Como é que o seu filho vai saber que você ama a Deus? Através das atitudes. Com quem? Com ele mesmo. Quando você começar a amar o seu filho mais do que a Deus, ele vai saber disso. Meu pai diz que me ama, ou que ama a Deus, acima de todas as coisas. Mas é mentira. Ele me ama acima de todas as coisas. Porque ele deixa de vir na igreja, muitas vezes, por causa de mim. Ele deixa de fazer coisas para o Senhor por causa de mim. Ele fura princípios bíblicos por minha causa, para me dar prazer, para satisfazer as minhas vontades. Ele deixou de dar a oferta que a igreja precisa. Eu estou falando de igreja, irmãos, eu não estou vinculando a vida cristã à igreja, eu sempre eu quero explicar isso, eu só estou trazendo isso de forma prática, ok? Para nós entendermos na prática, não ficar só na conversa, na teoria, mas a maior prática da vida cristã é estarmos aqui. É você deixar a sua casa e pegar o seu carro, gastar um dinheiro com gasolina e estar aqui. E gastar um tempo juntos aqui. Isso é prática, não é conversa. Agora, quando o seu filho sabe que, você sabe que, pai, hoje eu não vou para a igreja, tadinho do meu filho, eu amo a Deus, tá, meu filho, mas nós não vamos à igreja hoje. Você não ama a Deus, você me ama mais do que a Deus, porque se você amasse a Deus, você, filho, vamos levantar, sacrifício, vamos lá, igreja, ou qualquer outra ação com relação ao evangelho. O seu filho só vai amar a Deus quando você amar a Deus mais do que o seu próprio filho. Estamos amando os nossos filhos como se eles fossem as coisas mais importantes deste mundo. Estamos gerando filhos, muitas vezes, incapazes. Fui jogar vôlei, sexta-feira, tive uma aula vaga, fui jogar vôlei com os alunos. Alunos, 16, 17 anos, primeiro ano do ensino médio. Falei, vou tomar ali uma lavada aqui nessa molecada, hormônio a toda,
né, os músculos. Dava raiva jogar vôlei ali. Eu falei, vamos fazer alguma coisa mais interessante, gente, que ninguém acertava uma bola. Jovens, 15, 16 anos, gente, vocês não conseguem acertar essa bola, vocês não conseguem sacar, vocês não conseguem levantar, vocês não conseguem correr, vocês não conseguem, não tem articulação nesse joelho para dobrar o joelho. Vocês são jovens? Essa é a geração. Mas no celular, meu Deus do céu, não tem melhor. Para teclar, mundo virtual, uma virtualidade. Mas na prática, para namorar, para dormir junto, né, para trocar, maravilha. Deu sono aquele jogo de vôlei. O professor, você está jogando bem, né? Vocês que estão jogando mal, eu sou terrível. Vocês que estão jogando mal. Nossos filhos só vão amar a Deus quando efetivamente eles estiverem vendo em nós esse amor também. Porque eles vão se alimentar desta raiz que eu já criei para mim mesmo. Quantas vezes eu me peguei em crise sobre como criar as nossas filhas, sobre como fazer. Muitas vezes me peguei chorando, dizendo, Senhor, eu não sei, abençoe as minhas filhas, abençoe a Natália, abençoe a Larissa, eu não sei o que vai ser, mas eu coloco ela nas tuas mãos. Então somente me dá graça para ter uma postura diante delas, para fazer a coisa certa. E eu sei que eu vou errar muitas vezes, mas mesmo assim me dá a tua graça. E nunca faltou qualquer tipo de disciplina. Porque eu tenho dito, não é a minha verdade, não é a sua verdade, mas é a verdade do Senhor. Provérbios 22:6. Creio que os irmãos já conhecem o texto. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ainda em Provérbios, capítulo 13, 24, Provérbios 13, 24, vai dizer ali: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Percebe, irmãos, isso não é a minha verdade, não. Isso é a verdade da palavra de Deus. Você vai encontrar um monte de livros hoje, um monte de teorias, dizendo, não, você não precisa bater no seu filho. Você não precisa açoitar o seu filho. Precisa, sim. E eu estou falando isso não com a autoridade do Márcio, do pai Márcio, querendo estabelecer para você a minha experiência sobre paternidade. Não. Eu estou falando da palavra do Senhor. Está aqui. Não é o que eu digo. Não é a minha verdade, não é a sua verdade. E não é a verdade simplesmente de uma teologia antiga. Ah, pastor, mas olha, muitos pais, sim, é claro que nós sabemos que muitos pais, durante gerações passadas, exacerbaram, exageraram nessa coisa, né, tornando os filhos muitas vezes escravos, né, maltratando os filhos, mas percebam uma coisa tão gostosa na palavra de Deus, é que ela nunca se contradiz. A palavra do Senhor, ela nunca é uma palavra que ela fala, ora uma coisa aqui e ora outra coisa lá. Não. Se nós olharmos para Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Zacarias 4, 6. Na última parte desse texto vai dizer, é uma orientação, claro, para o povo de Israel, com relação aos seus inimigos, mas é a palavra, é um princípio. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem
por poder, mas pelo meu Espírito. Esse texto também está no Velho Testamento. O contexto é outro, está falando da nação, da maneira de proceder com relação à nação. Mas o princípio é o mesmo. Não por força, nem por poder. Ou tem outras versões que trazem violência, né? A versão corrigida traz violência, ou seja, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Este é um princípio. E é o mesmo princípio que a palavra do Senhor está dizendo aqui em Provérbios. O que retém a vara, e outro texto de Provérbios também, fustiga o teu filho com a vara. Nós conhecemos. Este fustigar, este repreender, não é com força, não é com violência, porque a palavra do Senhor, ela não se contradiz, porque ela é a verdade. E quando nós percebemos isso, percebemos quão atual é a palavra do Senhor. E quão necessária se torna hoje, sim, a disciplina por meio da vara. Porque essa não é uma questão somente do Velho Testamento, mas do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que está trabalhando na vida dos pais, usando-os para, através do Espírito Santo, com amor, disciplinar os seus filhos. Para que eles possam entender que pai é pai e filho é filho. Não há ali apenas uma atitude de amizade. Ó, meu filho, você vai ser meu amiguinho, nós vamos jogar bola junto. Legal se isso acontecer, ótimo. Eu vou te ensinar a jogar vôlei para não passar vergonha na escola. Legal se isso acontecer. Mas não está baseado nisso. Este não é o fim de todas as coisas. Eu sou pai, você é filho. E assim nós precisamos caminhar. Para o quê? Mostrarmos a Deus, ou perdão, ao mundo, que nós amamos a Deus. Nós observamos a sua palavra. Eu não estou falando de bater com raiva em filhos, né? Geralmente se cai para esse lado. Mas não é isto. É a coisa mesmo de você perceber e cada coisa está caminhando no seu lugar, na sua casa. Quando isto acontece, irmãos? A paz. Quando a mãe faz a sua parte, quando o pai faz a sua parte, o filho vai saber qual é a sua parte. O filho vai entender. Poderíamos falar mais sobre isso? Claro que sim. Tem mais assuntos para tratarmos sobre isso, questões práticas? Claro que sim. Mas se nós amarmos a Deus ao ponto de nós não amarmos os nossos filhos acima de todas as coisas, nós não nos sacrificarmos pelos nossos filhos como se fossem as últimas coisas, a coisa mais importante do mundo, os nossos filhos vão saber. E Deus será glorificado. Tem muitas teorias. Mas o que Deus quer ver em nós, como pais, é que os nossos filhos estão recebendo desta nutrição que nós criamos para eles na nossa própria raiz. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, quando eu estava pensando nisso, não tem como não ver este exemplo prático na vida de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Paulo escreve a Timóteo, e percebam que ele diz: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Timóteo tinha se mostrado um jovem de fé, por isso Paulo o chamou para que ele o acompanhasse no seu ministério. Mas Paulo reconhece que esta fé em Timóteo não foi dele exclusivamente. Ele recebeu da mãe dele, chamada Eunice. Esta fé era característica de Eunice. E esta Eunice recebeu da sua mãe, Lóide, avó de Timóteo. Passou de geração para geração. Timóteo, ele se alimentou da fé, das raízes que tanto Eunice, sua mãe, quanto Lóide estabeleceram para ele. Para elas. E Timóteo estava se alimentando desta mesma fé. Irmãos, tem muitas ideias hoje. Ideias do ritual do sono, a lâmpada amarela, a lâmpada vermelha, nada disso é real. Apego seguro, nada disso é real.
O que os nossos filhos estão precisando é de se apegar a Deus. Eu era criança, nunca tive luz amarela, nunca tive luzinha vermelha. Quando não acabava a energia em casa, e era pernilongo mordendo a gente por tudo que é canto. E a gente dormia, não tinha negócio não. E não tinha, e dormia. Eu não sei o que está acontecendo. Eu quero uma base bíblica para isso. Eu quero ouvir que alguém está dizendo assim, não, pastor, aqui na Bíblia está... Não tem! Mas a gente se perde nisso. Por quê? Isso é sério. Isso diz respeito ao futuro da igreja. E a minha responsabilidade como pai. O Senhor vai cobrar de mim. A minha infância, irmão, talvez já tenha falado isso, não sei. Uma das coisas que marcaram a minha vida, eu não estou estabelecendo para vocês a minha vida, não é isso? Só uma ilustração. Era eu chorando de um lado, porque eu não tinha o que comer, estava com fome, e a minha mãe chorando do outro lado, porque ela não tinha o que me dar para comer. Sempre fomos pobres, sempre com dificuldades. Mas na hora de dormir, a gente dormia. Salmo 3:5. Salmo capítulo 3, versículo 5. O que é que vai fazer o teu filho dormir? Que nem um anjinho? Guardada, claro, questões, muitas vezes, de saúde, né, isso pode acontecer, há fases, né? Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Deito-me e pego no sono. O que os nossos filhos precisam é perceber que os seus pais confiam no Senhor e que aquela casa está protegida efetivamente com o manto de Deus, o manto de proteção, o escudo que Ele mesmo coloca sobre as nossas casas. E nenhum mal nos acometerá. É esta paz que nós precisamos. É esta paz que nós precisamos transmitir aos nossos filhos. Não são teorias, livrinhos, palavrinhas, isso aí não vai gerar em nada. Os nossos filhos precisam ver que eu amo a Deus, que a minha esposa ama a Deus. Logo, eles vão aprender isso. Nesse Salmo 128, então, filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. À roda da tua mesa. A criança, ela tem as suas necessidades que precisam ser supridas. Nós temos o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso tem sido um avanço na sociedade, né? É preciso honrar isso, ainda que muitos direitos estão sendo dados às crianças, mas, enfim, direitos demais. Estávamos conversando, acho que com o irmão Jacques essa semana, né? Não sei se foi com o irmão, sobre a criança trabalhar. Por que a criança não pode trabalhar? Né? Claro que antigamente se exagerava, a criança muitas vezes trabalhava sem nenhum EPI, sem muitas vezes ganhar dinheiro. Né? Qual o problema de uma criança de 10, 12, 13 anos trabalhar? Eu trabalho desde os meus 8 anos de idade. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mais uma vez, não estou estabelecendo para você a minha experiência, só estou ilustrando aqui. E não morri. E gosto de trabalhar. Agora, qual o problema? Desde que a criança seja assistida, tenha EPIs, tenha equipamentos de segurança, possa receber, ter o seu dinheirinho, por que não? Qual o problema? Não há mal nenhum. Né? Mas a responsabilidade primeira, claro, é dos pais. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás. Ou seja, o pai vai sustentar a casa. O pai vai ser aquele mantenedor da casa para suprir as necessidades dos seus filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4, vai dizer exatamente isso. Não provoqueis vossos filhos a ira. E uma das formas de provocar os nossos filhos a ira é fazê-los com que eles padeçam determinadas necessidades. Não é falta de luxo. Tem coisa que é luxo, que não precisa, mas tem coisas que são necessárias. O alimento, né? 3 refeições diárias ali, ter um tempo para brincar, ter um tempo de atenção, de carinho, de conversa,
Tudo isso faz parte da vida. Não aquele estabelecimento ferrenho de uma doutrina ou de um culto religioso, né, e não se pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não toca nisso, não toca naquilo. Não. Somos seres humanos, temos falhas, e você vai levar o seu filho para a escola, quando ele voltar, ele vai vir com um monte de palavras bonitas, novas, que você nunca falou em casa, mas que ele vai aprender na escola, um monte de teorias, e você vai ter que orientá-lo sobre o que é, como é que é, o que não é, e muitas vezes ele precisa de disciplina do Senhor. Não provoquei vossos filhos a ira, antes admoestai-os. O Paulo vai dizer a Timóteo, no temor do Senhor. É necessário essa disciplina, mas enfim, o pai é aquele que vai suprir as necessidades dos filhos para não gerar esta ira nos seus filhos. Desta maneira, nós temos ali no Salmo 127, um salmo anterior aí, os filhos ao redor da tua mesa, vai falar, claro, de alimento, de suprir essa necessidade, mas fala também do seguinte, irmãos, há um contexto aqui muito interessante. Os teus filhos, são muitos filhos, são vários filhos. Tem famílias que têm só um filho, outros escolheram ter 2 filhos, outros, mas isso vai do contexto de cada família. Por quê? Muitos pegam o capítulo 127 do Salmo, versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Está vendo aí? Nós precisamos ter muitos filhos. Olha, preciso encher a minha aljava, né, de filhos, né, porque isso é bíblico. Não, nada disso. Nada disso é real. Olha o contexto. Estamos num texto do Velho Testamento. Estamos falando de um homem que tem uma casa. Esta casa está dentro de uma terra. E esta terra precisa ser protegida. Quem vai proteger? Eu, enquanto posso. Mas quando eu for velho, quem vai me proteger? Eu não tenho dinheiro para talvez pagar soldados para proteger a minha casa. Quem vai proteger? Os meus filhos. Por isso eu preciso ter bastante filhos homens para proteger a casa. Percebo que isso vai até não muito tempo atrás, não. Até os anos 70, dependendo do contexto, dependendo da região, eu ouvi isso do meu cunhado. Não, Márcio, eu vou ter muitos filhos para que quando eu for velho eles me sustentem. Essa era a ideia. Por quê? E era uma certa realidade, porque o sistema previdenciário no Brasil não funcionava. Uma das formas do homem ter uma aposentadoria é gerar filhos para o filho sustentar o pai. Contextos diferentes, não é a coisa hoje. Hoje o nosso sistema previdenciário está uma beleza, então está tudo certo. Claro que não. Mas, enfim, você não precisa mais pensar isso. O contexto social não permite, não se torna necessário. Vou encher a aljava, vou ter um monte de filho, porque é princípio. Não, não é. Isso aqui era uma necessidade contextual. Você precisava ter bastante filhos, porque, versículo 4, como flechas na mão do guerreiro. O pai tem vários filhos para proteger a terra. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Final do versículo 5. Quando o inimigo vier para roubar o teu gado, para roubar a tua produção, para roubar a sua terra, você tem os seus filhos para defender. É isso. Ninguém está defendendo terra hoje, irmãos. Não precisamos disso. Mas os filhos precisam ser criados ao redor da mesa para proteger a casa. Que casa? Vamos trazer para a nossa época. Quais são os nossos inimigos? Qual é o inimigo dos nossos filhos? Ora, Satanás. Ele é o inimigo dos nossos filhos. 1 de João, capítulo 2. Versículo 13 e 14. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Qual é o inimigo dos nossos filhos? Satanás, o maligno. Versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens,
Eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido os seus inimigos. Quando o inimigo pleitear a porta para roubar o terreno do seu coração, para roubar o terreno do coração do seu filho, quando o inimigo estiver à porta para roubar a mente do seu filho, ele estará forte o suficiente para dizer: não, eu não vou permitir que você me assalte. Eu não vou permitir que você venha até mim e tome toda a minha herança que a minha família me deu, toda a herança que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Eu não vou permitir que o inimigo agora, nesse momento, tome de mim todas as coisas belas e preciosas que o meu pai e minha mãe me ensinaram, se é que foram ensinados. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Como pode um jovem manter puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. O que é estar ao redor da mesa do pai ou da mãe? Se não recebendo esta orientação, tendo esta proteção, e mesmo distante, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aonde? Ao redor da mesa? Não, claro que não. Não vai dar certo. Você vai para a sua casa, você vai ter a sua vida, talvez em outro bairro, talvez em outra cidade, talvez em outro país, eu não sei, mas a herança permanece. Aquilo que você recebeu, a palavra que você recebeu dos seus pais, a palavra que os pais comunicaram aos seus filhos e gravaram no seu coração, nos umbrais da porta. Ou seja, aquela casa foi direcionada por Deus. Aquela casa, Deus era o Senhor. E os filhos vão saber disso. Mesmo estando em outro país, em outro estado, em outra cidade. É isso que eles vão viver. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Não sou eu que estou dizendo. Não é a teoria de livros. É a palavra de Deus. Portanto, agora aos jovens, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Porque muitas vezes nós, quando jovens, somos um tanto rebeldes, né? Somos ali intransigentes, sabemos tudo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Efésios capítulo 6. Filhos, obedeceis aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Há uma responsabilidade de você como filho, de honrar o teu pai e a tua mãe. Cabe aquele parente que não é parente, no Senhor. Obedecer aos vossos pais no Senhor. Nem todos os pais estão ensinando os seus filhos no Senhor. Cabe uma reflexão sobre isso, cabe conversarmos sobre isso, mas o princípio segue. Nós temos muitas lutas, os jovens vão enfrentar talvez lutas maiores nos nossos dias, são provações, são sugestões de todo tipo. Foge outro sim das paixões da mocidade. E segue a justiça, a paz, a retidão. Isto é o que a palavra do Senhor diz. Que você possa receber dos seus pais toda orientação na palavra de Deus. E você possa perceber que os seus pais amam a Deus acima de todas as coisas. Acima até mesmo de você. Você vai receber isto. Você vai olhar para isto. E você vai querer viver isto. Porque você quer obedecer ao Senhor, porque você também ama a Deus, acima de todas as coisas, porque você aprendeu com seus pais, você aprendeu na sua casa, e você vai saber o que é obedecer aos pais, o que é honrar pai e mãe, porque eles te ensinaram no Senhor, eles te disciplinaram na orientação da palavra de Deus. Você vai querer, sabe por quê? Porque você também vai amar a Deus acima de todas as coisas. E sabe o que vai acontecer?
o seu pai, a sua mãe, vão ser uma bênção na igreja. Vão ser homens e mulheres respeitados na igreja. E a glória da igreja será vista em toda a terra. Cristo Jesus, Senhor da igreja, será glorificado em toda a terra através da igreja, mesmo naqueles que rejeitam. Mas ninguém tem nada para falar de nós, porque sabe que aquela família, na pessoa do pai e da mãe, estão criando os seus filhos na admoestação do Senhor, não em fantasias, não em conversa furada, não em teorias que nada levam, mas na palavra do Senhor, que é a verdade. E você será um jovem eficazmente usado na mão de Deus, porque você ama a Deus acima de todas as coisas. Onde você estiver, você vai continuar se alimentando da seiva, da proteína que o seu pai e sua mãe lhe ensinaram. Pode ser assim? É possível? É viável? Talvez no mundo moderno de hoje, tudo que eu estou falando, eu não me preocupo com o mundo moderno. Minha preocupação, a minha visão, o meu olhar é para a palavra de Deus. E o seu olhar está onde? O seu olhar está em quem? Na sua cultura, na sua educação, nas suas teorias já bem formuladas, aonde estamos? O que será da nossa casa? O que será da nossa família? O que será da igreja? Efésios 3, 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Não é só para mim, como pai, não é só para você como mãe. Todas as gerações. Fala da família. Isso é sério demais. Tem palhaços fazendo stand-up com relação à família. Isso é muito sério. Falar de família é falar de coisas profundas. É falar de coisas que Satanás está atacando a todo momento. A todo tempo. Não tem como ser menos severo, por assim dizer, ou menos contundente, por assim dizer. É muito sério. Sabe por quê? Porque envolve a glória de Deus na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todas as famílias, agora e para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe e não fiquemos só na teoria, mas pratiquemos efetivamente a palavra do Senhor nas nossas casas. Vamos cantar o hino Vem Nosso Lar Abençoar, e com esse hino estaremos encerrando o culto desta manhã.